Bom, pessoal, da aula de hoje nós vamos falar sobre uma classe de medicação que a gente precisa estudar dentro da química farmacêutica, né? Que é os antibióticos da classe beta-lactânica. Os beta-lactânicos, eles são medicamentos que eles são indicados para os tratamentos, né, de algumas infecções, geralmente infecções causadas por cocos, que são de espécies gram-positivas, e geralmente tem que ser em pacientes que tenha comprovação de não ser alérgicos a esse tipo de medicação, e também utilizada para tratar algumas infecções dos tratos respiratórios, né. O grupo dos beta-lactânicos, eles são formados pelas penicilinas, pelas cefalosporinas, pelas cefamilicinas e pelos carbonêmicos, né? Então, eles são classificados como beta-lactânicos porque a estrutura química, né, características desses antibióticos, eles têm na sua composição, né, o núcleo beta-lactânico, né? O mecanismo de ação dessas medicações geralmente ele se dá pela inibição da síntese das bactérias, né, da parede celular das bactérias, e isso faz com que impeça uma infecção cruzada, né, de outros tipos de bactéria, né, ou então até dos pepidioglicanos, né, que fazem a parte da proteção do organismo. O anel beta-lactânico. Então, todos os antibióticos beta-lactânicos, eles possuem uma característica em comum, que é possuir o anel beta-lactânico, né, como eu falei, que é formado por 3 carbonos e 1 nitrogênio. Essa estrutura que vai garantir que a droga tenha sua característica bactericida específica, né? Então, consequentemente, todos os beta-lactânicos, eles são bactericidas. E se esse anel beta-lactânico for quebrado por alguma situação, essa medicação ela acaba se tornando inespecífica, né? Ela acaba se tornando ineficaz. Então, se o anel for quebrado, a droga se torna inativa. Os principais representantes desse grupo dos beta-lactânicos, como eu falei, são as penicilinas e seus derivados, que no caso é a amoxicilina, a ampicilina, as cefalosporinas, os menobactânios e os carbonêmicos. As principais características que compõem esses grupos dos beta-lactânicos primeiro que são drogas bactericidas, né, como eu falei, então elas são para ambos os tipos de micro-organismos. Então elas vão ter ações tanto para as gram positivas quanto para as gram negativas, então age em gram positiva e gram negativa de maneira bactericida, ou seja, matando a bactéria. Elas diferem pelo tipo de micro-organismo inibido, então elas têm seletividade, e todos os medicamentos dessa classe apresentam o mesmo mecanismo de ação. Os inibidores da beta-lactanase, no caso são os fármacos, né, que se ligam de maneira irreversível e faz com que a lactanase tenha sua ação, né? Então, os inibidores da beta-lactanase são os fármacos que se ligam de maneira irreversível à beta-lactanase e impedem a sua ação. Como sabemos, esses fármacos impedem a ação do beta-lactanase, que tem como função de clivar o anel beta-lactâneo, causando assim uma forma de resistência ao antibiótico beta-lactâneo. Como a enzima que fará a clivagem estará inibida, não ocorrerá a quebra do anel beta-lactâneo e o antibiótico irá fazer seu efeito esperado normalmente. Esses inibidores não são considerados antibióticos, pois não têm ação nem bactericida nem bacterostática, e sim inibem a enzima. Então, eles servem simplesmente para fazer com que
o antibiótico tenha o seu efeito desejado, né? Fazer com que o antibiótico não sofra nenhum tipo de degradação durante o seu processo de absorção e consiga ali ter o seu efeito desejado, que é fazer o combate às bactérias, fazendo com que essa bactéria não crie uma resistência a esse antibiótico. São necessários no tratamento de micro-organismos produtores das beta-lactanases que se utilizam das penicilinas. Então, os representantes que dessa classe que fazem esse papel de inibição aí são os clavulanato, o subactam e o tazobactam. Então, existe muitas medicações que são criadas já associadas com essa medicação. O próprio comprimido já vem, por exemplo, um exemplo desse é a amoxicilina mais o clavulanato, que ele faz com que esse efeito aí de inibição para que não tenha essa resistência bacteriana, ok? Como que é feito o mecanismo de ação dessas medicações, né? O principal mecanismo de ação dos beta-lactâneos é a inibição da parede celular, como a gente falou, né, das bactérias, impedindo com que elas façam suas replicações no peptidoglicano. Então, entra na célula pelos poros, a partir daí eles atravessam a malha do peptidoglicano para se ligar à proteína de ligação à penicilina, que inibe a transpeptidiase, que é responsável por formar os peptídeos glicano, que dão estrutura firme à parede celular da bactéria. Com isso, a bactéria deixa de se formar a parede celular. Deixando de formar a parede celular, fica suscetível e acaba sendo lisada por uma medicação, consequentemente acaba vindo feita a apoptose dessa bactéria e consequentemente acaba se contendo o processo infeccioso. Os inibidores dos beta-lactanase inibem essa molécula, impedindo assim a ação dela no anel beta-lactâneo, deixando assim o medicamento atuar normalmente sem sofrer ações beta-lactanases. Isso ocorre no espaço periplasmático dessa bactéria. Então, dentro do espaço periplasmático, que faz com que os inibidores se liguem, né, e façam o seu processo de divisar as bactérias sem romper o anel beta-lactâneo da medicação, fazendo com que a medicação permaneça com a sua eficiência. Dentro desse grupo, a gente tem algumas classificações das medicações, né? Das penicilinas, a gente tem alguns grupos. Então, tipos de penicilina. A gente tem o grupo G, que é das benzilpenicilinas, que é a única penicilina de origem natural. Ela é um fármaco de escolha para as bactérias Coccus gram-positivas e gram-negativas. É completamente estável no meio ácido, por isso não pode ser aplicada por via oral, pois o ácido estomacal inativa mesmo, então ela deve ser aplicada simplesmente endovenosa ou intramuscular, dependendo da sua composição, uma vez que, entrando em contato com o ácido do estômago, ele vai degradar o anel beta-lactâneo, fazendo com que ela se torne inativa. Ela é sensível às beta-lactanases bacterianas. A principal especificidade farmacêutica da penicilina G que a gente tem é a bezetacil, que ela é injetável, dolorosa e lenta. A gente sabe que a bezetacil é aplicada de IM, né, intramuscular, não pode ser, é uma das formas de ser aplicada das penicilinas. No caso, a bezetacil é somente IM, não pode ser utilizada endovenosa. E os efeitos colaterais dela aí que ela apresenta é a dor, né? Penicilinas do tipo V, fenox-metilpenicilina. É a mais estável em meio ácido, podendo inclusive ser administrada por via oral. A alimentação e tomada deste medicamento, ao mesmo tempo, pode prejudicar a absorção. Então, por mais que ela seja tomada por via oral, é preciso ter cuidado com o tipo de alimentação que se tem ali ao mesmo tempo dela. Por ser uma medicação de absorção difícil, por assim dizer, né? Então
Dependendo do que você comer, o metabolismo vai absorver o que você comeu e não vai absorver a medicação. Ela é sensível também às beta-lactanases bacterianas. Penicilinas resistentes às beta-lactanases são as oxacilinas e as maficilinas, que elas são penicilinas semi-estéticas, que de administração oral. Da mesma forma, tem que ser separada das refeições para que não tenha interferência na metabolização. É utilizada em testes laboratoriais para testar a resistência das bactérias às penicilinas. Então, a oxacilina e a maficilina são utilizadas nas placas de meio de cultura, aquelas que vão no meio de cultura bacteriano, né? Faz-se o semeamento da bactéria na placa de cultura, né? Coloca-se os discos de oxacilina e deixa lá durante o crescimento para observar se tem resistência bacteriana ou não. Esses medicamentos apresentam uma estrutura protetora do anel beta-lactâneo, por isso, mesmo a clivagem das beta-lanases não destrói o anel beta-lactâneo e ainda assim irá fazer a sua ação. Então, ao contrário da penicilina do tipo G, ela tem sua ação protetora no seu anel beta-lactâneo, e isso faz com que ela tenha maior resistência para fazer a sua inativação, né? Então, por isso que pode ser utilizada de forma via oral. Em que casos que são utilizados, que são aplicadas penicilinas, né? Quais são os seus usos terapêuticos? Elas são utilizadas nas infecções pneumocócicas, nas infecções estreptocócicas, são de primeira escolha quando é para tratar infecções causadas por gram-positivos, mas também elas são bastante eficazes contra, no caso do gram-positivo, né, que não tem outros tipos de suspeita de resistência, mas elas são bem eficazes no geral contra as gram-positivas. São usadas também para tratar doenças como meningite bacteriana, endocardite, pneumonia, faringite, sífilis, gonorreia, otite e infecções da pele que são causadas por micro-organismos de espécies gram-positivas, ok? Como toda medicação, e com a grande maioria dos antibióticos, as penicilinas elas têm seus efeitos adversos, suas reações, né? Então, dos efeitos colaterais que a penicilina pode causar é a anafilaxia, que tem que ter um potencial, né, para ser administrada com cautela aí. O que pode causar? Variedade de exantemas cutâneo, que é raro, mas pode causar. Pode ocorrer febre, lesões orais, eosinofilias quando se faz exames, né? Anemia hemolítica, distúrbios hematológicos e vasculite. Em pacientes de insuficiência renal, a penicilina em altas doses ela pode causar crises convulsivas, e grandes doses da via oral pode, né, acarretar em um desconforto intestinal, como ter vômito, diarreia, gastrite também pode ter, e também pode desenvolver infecções secundárias como a candidíase. Por quê? Quando se faz uso durante muito tempo, consequentemente, como ela é um antibiótico de amplo aspecto, vai acabar combatendo também a flora bacteriana, né? Então, vai acabar pegando também a flora bacteriana e fazendo com que o nosso organismo fique mais suscetível a desenvolver candidíase. A gente tem ainda as cefalosporinas, que elas possuem um aspecto de ação mais amplo comparado aos das penicilinas. Elas são mais estáveis que as penicilinas, só que elas não são eficazes contra as Escherichia coli e as Klebsiellas. Os enterococos não é combatido também pelas cefalosporinas, os enterococos monocitogênios, né? As cefalosporinas elas são divididas por gerações, primeira, segunda, terceira e quarta geração.
As cefalosporinas de primeira geração, as principais delas são as cefazolina, a cefradoxilina, a cefalexina, a cefalotina, a cefapirina e a cefradina. Todas elas são eficazes para bactérias Coccus grams positivas, como os pneumococos, os streptococcus e os estafilococos. Das dosagens delas, né, da sua forma de farmacocinética, a cefalexina, a cefradina e a cefadroxina, elas são usadas de forma variável no intestino. A concentração na urina delas é muito alta. A cefalexina e a cefradina, elas são administradas por via oral em dose de que varia, né, de 0,25 a 0,50 gramas, de 4 vezes ao dia, e de 15 a 30 gramas, né, de 1 ou 2 vezes ao dia. A cefadroxila, ela é utilizada dosagens de 0,5 a 1 grama de 2 vezes ao dia. A forma que esses antibióticos eles são excretados do nosso organismo é por filtração glomerular. Então, consequentemente, acaba aumentando os nossos níveis séricos. Pacientes que tenham néfros comprometidos, eles devem reduzir a dose, porque pode ter um comprometimento maior. A cefalozina, ela é a única cefalosporina de uso parental, de primeira geração, né? E é utilizado de 0,5 a 2 gramas de cefazolina para adultos por infusão intravenosa a cada 8 horas. Os usos clínicos das cefalosporinas de primeira geração são utilizados para tratar infecções de urina, infecções que são causadas por estafilococcus ou streptococcus, e também infecções sistêmicas. A cefalozina, ela faz profilaxia cirúrgica, então ela não penetra na barreira hematocefálica, tá? As cefalosporinas de segunda geração, elas têm as suas classes determinadas, são o ceflafor, o cefanodol, o cefomicida, cefuroxida, cefiprozila, loracarbef e ceforamida. Eles são eficazes para micro-organismos que não são inibidos, né, pela cefalosporina de primeira geração. Eles têm uma semelhança com os fármacos de primeira geração, e que nenhuma cefalexina de segunda geração faz o tratamento de enterococos e dos pneumococos originosos, né? A farmacocinética e a dosagem deles, eles são utilizados de forma de via oral. De forma de via oral, a gente tem o cefalor, o acetilcefuroxina, a cefprozila e o loracarbef, que pode ser administrado de via oral, com doses de 10 a 15 miligramas 2 vezes por dia, em 2 ou 4 doses fracionadas. As crianças têm doses de 20 a 40 miligramas por dia e dose máxima de 1 grama. O cefalor, ele é mais propenso a sofrer uma ação das bactérias beta-lactanase, né? Então, por isso, eles têm a sua atividade reduzida, sendo menos eficazes e pode causar maior resistência bacteriana. Dos usos parentais da cefalosporina de segunda geração, a gente tem com as dosagens de 75 a 125 miligramas. E para uso intramuscular, que é também bem dolorosa, a gente tem a recomendação, né, de não ser utilizada, porque elas acabam ainda sendo mais dolorosas até do que as bezetacins, né?
Sua forma de depuração do organismo é através do rim. Necessita de reajuste de doses quando os pacientes sofrem de nefropatia, já que é o rim que faz sua depuração, então é necessário fazer o estudo para ver se realmente é necessário utilizar cefalosporina ou se pode ser trocada por outro tipo de medicação, e quando é preciso fazer redução de dose, porque uma vez que pode carregar mais ainda o rim, né? Elas são ativas contra as influenzas, as moxelas, e também são produtores de beta, né, lactanase. Então elas têm sido usadas no sentido de nas doenças de sinusites, otites e infecções de vias respiratórias inferiores. Também pode ser utilizado no tratamento de peritonite, de doenças inflamatórias pélvicas e de doenças microbianas causadas por organismos anaeróbios. Para esses tipos de tratamento se utiliza a cefoxitina, o cefotenato e a cefinetazol. Das cefalosporinas de terceira geração, a gente tem a cefoperazona, a cefotaxina, ceftiazina, ceftizoxina, ceftriaxona, a cefixina, a cefipodoxina, a protexila, a cefidimir, cefditoreno, pivoxila, cefdiputeno e moxalatam. Todos eles têm ação eficácia, né, contra atividades antimicrobianas, né? São fármacos que apresentam maior cobertura em micro-organismos gram-negativo, apresentando mais amplo aspecto de ação. Esses atravessam a barreira hematocefálica e eles são eficazes contra micro-organismos como os citobactérias, as proviciências, os aemofilos, as meisérias, que são produtores de beta-lactanase, né? Esses dois últimos, no caso das aeruginosas também. Não tratam as enterobactérias e são hidrolisadas pelas beta-lactanases. As formas, né, de dosagem da farmacocinética das cefalosporinas de terceira geração pode ser por 1 grama por infusão intravenosa, de 60 a 140 miligramas. Eles penetram bem em líquidos corporais, com exceções das cefalosporinas orais e da cefoperazona, que consegue tratar patógenos aí presentes. A ceftriaxona, ela tem a meia-vida de 7 a 8 horas, pode ser injetada a cada 24 horas em doses de 15 a 50 miligramas dias. Uma única dose diária é suficiente para o meio das infecções graves. Meningite recomenda-se 2 gramas a cada 12 horas. Por exemplo, no caso dos pacientes de Covid, aqui em Ouro Preto mesmo, é utilizado a ceftriaxona para o tratamento das infecções, né, que é causada principalmente no trato respiratório e no pulmonar. Aqui as doses podem ser utilizadas, nesse caso, para esse tipo de tratamento, pode ser utilizado doses de 1 grama a cada 12 horas ou de 2 gramas a cada 24 horas. Aí depende da determinação do médico, né? A cefoperazona, a meia-vida dela é de 2 horas, pode ser usada de 8 a 12 horas em doses de 25 a 100 miligramas dias. E os demais fármacos do grupo, ele tem meia-vida de 1 a 7 horas, podem ser infundidos de 6 a 8 horas de dose de 2 a 12 gramas dias, conforme, dependendo da gravidade da infecção e da prescrição médica, é óbvio, né? A cefidicina, ela pode ser utilizada de via oral também, até de 200 gramas, 2 vezes ao dia, ou 400 miligramas, 1 vez ao dia, né? É utilizado no tratamento de doenças do trato urinário e também de uretrite conogócica e cervite, mais complicadas. As cefipodoxinas e sectilas e cefidectoreno, povilaxina,
para adultos pode ser utilizado em dosagem de 200 e 400 miligramas, 2 vezes ao dia. Cefetibuteno é utilizado doses de 400 miligramas uma vez ao dia. E o cefidimir é de 300 miligramas a cada 12 horas. A cefoperazona e a ceftriaxona, elas são secretadas pelo trato biliar. E, mais uma vez, pacientes que têm a néfro comprometidos nem precisam de reajustes nas doses e observação da evolução aí dessa nefropatia, né? Os usos clínicos das cefalosporinas de terceira geração são as cepas que expressam beta-lanases inativam os medicamentos, né? Então deve-se evitar o uso de cefalosporina por infecções por Enterobacter, devido, é óbvio, ao risco de resistência. Pacientes com históricos de anfilaxia, as penicilinas não devem usar as cefalosporinas. As cefalosporinas de terceira geração, elas podem apresentar alguns tipos de toxicidade. Então, intravenosa pode causar tromboflebrite e dor por intramuscular, além de irritação local após usar a intramuscular, né? A cefalodirina pode causar toxicidade renal e a nefrite intersticial. Por isso, foi retirado do uso clínico por causa de necrose tubular. A cefalosporina tem grupo de metil e tetrazol, que no caso são o cefaradol, o ceftriaxona, o cefotenato e o cefoperazona, que podem causar hipoproteinemia e distúrbios hemorrágicos. O uso de vitamina K por via oral deve ser evitado durante o uso dessas medicações, né? Deve-se evitar o consumo de álcool, que esses medicamentos, cefanodol e cefitanazol, e cefotetano e cefoperazona, porque eles podem apresentar reações tipo de sulfiram graves. E essas medicações, esses cefalosporinas dessa terceira geração, eles são, além de problemas nefróticos, eles também podem causar, né, problemas hepáticos, hepatomegalia, problemas hepáticos, né? Então, quando se está fazendo uso, acaba se forçando, né, a função hepática. Consequentemente, se associa com algum tipo de medicação ou até mesmo algum outro tipo de medicação, ou com álcool, ou até mesmo com algum outro tipo de alimento que seja de difícil decomposição, que force o fígado, vai acabar causando maiores problemas hepáticos ainda. As cefalosporinas de terceira geração, elas são utilizadas para tratamento de micro-organismos que são resistentes aos outros tipos de cefalosporinas. Entretanto, as cepas que expressam as beta-lanases não são tratadas pelas cefalosporinas de terceira geração. Deve-se evitar o tratamento de Enterobacter, pois pode ter resistência, né, bacteriana. A ceftriaxona e a cefotaxina, elas são indicadas para fazer tratamento de meningite, porque elas tratam pneumococos não sensíveis a penicilinas, e seu uso é recomendado para terapia empírica de infecções graves. E é indicado também em casos de sepsis em pacientes imunocomprometidos. As cefalosporinas de quarta geração. Delas a gente tem a cefipina e que é uma cefalosporina de quarta geração, que ela é mais resistente às hidrólises das beta-lactalases. Ela tem atividade e eficácia contra as pneumococos aeruginosos, as Enterobacter e os estafilococcus pneumonias, os haemofilos e as meisérias. Elas atravessam bem a barreira hematocefálica. A meia-vida delas geralmente são de 2 horas. Também ela é depurada pelo rim.
E a sua farmacocinética ela é semelhante com a da ceftriaxona. E são muito útil no tratamento de bactérias que são de infecções causadas, né, pelas entobactérias. Dos efeitos colaterais que elas podem trazer, elas possuem sensibilização e podem causar uma série de efeitos como a anfilaxia, febres, eczemas cutâneos, nefrites, granulocitopenia e anemia. Pacientes que já têm histórico com a penicilina, eles não devem utilizar as cefalosporinas. Das suas toxicidades, eles podem causar irritação no local, dor, quando se vai aplicar intramuscular. Também pode causar trombonefrite após a injeção endovenosa, né? Toxicidade renal, inclusive nefrite intersticial e necrose tubular com várias cefalosporinas. Mais uma vez, deve-se evitar o álcool em indivíduos que tomem cefanodol e cefimetazo. Os antibióticos glicopeptídicos, no caso a vancomicina. A vancomicina ela é ativa apenas contra bactérias gram-positivas. Ela é um antibiótico hidrossolúvel e muito estável. O seu mecanismo de ação, ela atua inibindo a síntese da parede celular por meio da ligação, né, do peptídeo glicânio de crescimento. Essa ligação inibe a transpeptidiase, inibindo assim o alongamento do peptídeo glicano e a ligação cruzada. Em consequência, o peptídeo glicano fica enfraquecido e a célula propensa a lisar. A membrana celular é danificada, contribuindo assim para o efeito antimicrobiano. Então, ele faz com que a parede celular dessa bactéria fique mais frágil, contendo maior risco de romper, lisando assim a bactéria e, consequentemente, fazendo um efeito antimicrobiano. A vancomicina ela elimina micro-organismos gram-positivos e também os que produzem as bactalanases, né? A sua farmacocinética ela é pouco absorvida no trato intestinal quando ela é administrada por via oral. Apenas no tratamento das colites associada com antibióticos, né, que ela é causada por Deficilin. As doses, quando são colocadas parentais, devem ser intravenosa, de 1 grama a 1 hora de duração, porque ela pode produzir níveis séricos de 15 a 30. Então, tipo, ela deve ser administrada geralmente diluído para uma quantidade boa de soro, de 100 ml pelo menos, decorrer no espaço aí de 1 hora. Distribui-se amplamente pelo corpo, ocorre cerca de excreção de 90% pela filtração glomerular. Pode causar insuficiência renal quando se tem um acúmulo de vancomicina no organismo. Pacientes anefréticos, pode ocorrer a meia-vida da vancomicina de 6 a 10 dias, porque uma vez que é secretada pelos rins, né? Na hemodiálise, uma quantidade significativa de vancomicina é removida, porém não toda. Então, pacientes que façam uso de hemodiálise, que façam uso de vancomicina, por mais que durante o processo de hemodiálise é retirado, ainda não é excretado todo o que seria necessário excretar pelos néfros, pelo rim, pela função renal. Então, pacientes que fazem uso de hemodiálise tem que se observar a dosagem, tem que se observar a evolução nefrática desse paciente para não se ter aí uma insuficiência, uma falência por causa do acúmulo de vancomicina. São utilizados para infecções da corrente sanguínea, endocardite causadas por estafilococcus. Nesse caso, ela ainda não é tão eficaz quanto as penicilinas. Pacientes em alergia grave à penicilina em tratamento de endocardite enterocócica pode se tratar com vancomicina quando ela estiver associada à gentamicina.
Pneumococos resistente às penicilinas que causarem meningite pode ser tratado com vancomicina associado com a ceftriaxona. Pacientes nefrocomprometidos devem receber doses reduzidas, com observação, mais uma vez, falando da evolução nefrótica. O uso de vancomicina oral não é um fator determinante para o desenvolvimento de resistência aos enterococos. Metronidazol, que não cura as infecções graves, pode ser usado a vancomicina oral. Reações adversas da vancomicina. Como a vancomicina ela é irritante para o tecido, ela causa flebite local após a ingestão intravenosa. Ela causa ototoxicidade, é raro, porém existe, assim como a nefrotoxicidade. Administrar aminoglicídio com a vancomicina aumenta o risco de ototoxicidade, de nefrotoxicidade, pois os dois têm potencial ototóxico. Reações comuns representam a síndrome de pescoço vermelho. Causa o aplicador não prolongue o período de infusão de 1 a 2 horas com pré-tratamento com antihistamínico como difenidramina. Pode-se ter síndrome do pescoço vermelho pela liberação das histaminas. Então, dependendo da situação do paciente, dependendo se esse paciente tiver algum tipo de alergia, é preciso administrar antes da medicação um antihistamínico para que ele não tenha essas reações alérgicas, principalmente essa questão do pescoço vermelho, né, que é uma irritação na pele que causa a vancomicina. A vancomicina ela deve ser administrada de forma lenta, com espaço de 1 a 2 horas. Geralmente é utilizado bomba de infusão para esse tipo de administração, né? Para que não cause aí ao paciente nenhum tipo de reação, fazendo com que esse paciente passe mal ou tenha algum tipo de lesão na pele, algum tipo de queimadura na pele que pode ser causada pela vancomicina, ok? Bem, gente, é isso a aula de hoje, tá? Era sobre o que a gente tinha que falar, sobre os antibióticos, sobre seu mecanismo de ação e a forma deles, que são das linhas dos beta-lactâneos, né? Que ele tem aí o seu anel beta-lactâneo, que é formado por 3 carbonos, que faz com que ele tenha uma estrutura, consequentemente, mais forte e faça com que as bactérias tenham maior dificuldade para se criar resistência a eles, ok? Por hoje é só e até a próxima.